Olá, já neste vídeo eu vou falar sobre a diabetes gestacional. Durante a gravidez, a mulher passa por mudanças em seu equilíbrio hormonal. A placenta, por exemplo, é uma fonte importante de hormônios que reduzem a ação da insulina, responsável pela captação e utilização da glicose pelo corpo. O pâncreas, consequentemente, aumenta a produção da insulina para compensar este quadro. Em algumas mulheres, entretanto, este processo não ocorre e elas desenvolvem um quadro de diabetes gestacional, caracterizado pelo aumento do nível de glicose no sangue. Quando o bebê é exposto a grande quantidade de glicose, ainda no ambiente intrauterino, há maior risco de crescimento excessivo, que nós chamamos de macrosomia fetal, e, consequentemente, partos traumáticos, hipoglicemia neonatal e até obesidade e diabetes na vida adulta. Como eu percebo isso? Pode ocorrer em qualquer mulher e nem sempre os sintomas são identificáveis. Por isso, recomenda-se que todas as gestantes pesquisem a partir da 24ª semana de gravidez, que nós identificamos como o começo do 6º mês de gravidez, como está a glicose em jejum e, mais importante ainda, a glicose após o estímulo da ingestão da glicose, que é o chamado teste oral de tolerância à glicose. Ela afeta entre 2 a 4% de todas as gestantes e implica risco aumentado do desenvolvimento posterior de diabetes para a mãe e o bebê. Quais são os fatores de risco? Ganho de peso excessivo durante a gravidez, síndrome dos ovários policísticos, história de bebês grandes acima de 4 quilos, hipertensão arterial na gestação e aí vai. Os outros fatores de risco eu vou colocar aí nos comentários do vídeo para vocês se identificarem e acompanharem. É possível controlar a diabetes gestacional? Sim, o controle é feito na maioria das vezes com a orientação de um nutricionista ou um médico que está fazendo a sua pré-natal. Para cada período de gravidez, uma quantidade certa de nutrientes são necessários. A prática de atividade física é muito importante para a melhoria dos níveis glicêmicos. A atividade deve ser feita somente depois de avaliada se existe alguma contraindicação, como por exemplo, o risco de parto prematuro. Se esse controle não for satisfatório, devemos associar o uso de insulinoterapia. Esse tratamento ele é seguro. E muito importante destacar que a maioria das gestações complicadas pelo diabetes, quando tratadas de maneira adequada, terão excelente desfecho e os bebês nascerão saudáveis. Cuidados. Quais são os cuidados? O histórico de diabetes gestacional é um importante fator de risco para o desenvolvimento de diabetes tipo 2. Aproximadamente 6 semanas após o parto, a mãe deve realizar um novo teste oral de tolerância à glicose, sem estar em uso de medicamentos antidiabéticos, claro. Vale salientar que o aleitamento materno pode reduzir o risco de desenvolvimento de diabetes após o parto. A alimentação e a prática regular de atividades físicas complementam essa fórmula infalível. Então, esta é a diabetes gestacional.